Call is now being recorded. Essa é mais fácil que aquela, tá? Mas é fodona também. Mas bem mais fácil que aquela, certo? Tá. Essa questão também é mais fácil de justificar, mas ainda assim tem pouco espaço. Essa questão é muito boa. E essa é a primeira vez que eu passei vergonha dando uma aula. Porque essa foi a primeira questão que eu olhei e falei: ah, eu sei fazer. Cheguei na aula, eu fiquei meia hora empacado na questão. Ainda bem que tinha 3 medalhistas de ouro na aula e conseguiu me ajudar a fazer. Numa aula presencial, lá em 2018. Eu fiquei com a cara no chão porque eu não sabia fazer. Tá? 2018, um ano depois, eu não tinha feito a questão ainda. Cheguei na cara e na coragem, com força de vontade, sem medo de ser feliz. Tá. Você vai chegar logo, Edu, tenho certeza. A figura mostra 3 vistas de uma obra de arte feita com um pedaço de tubo circular reto e um trapézio isósceles de arame fixado no cubo em 4 pontos. O que é um trapézio isósceles? O que é um trapézio isósceles? Que triângulo isósceles eu sei o que é. Mas o que é trapézio isósceles? Exatamente. Não, não é não, Rafael. Pessoal, vamos evitar perguntar a conversa paralela, tá? Vamos falar só da questão, depois vocês me chamam. O Antônio, ele deve ter esquecido, porque já falou. Então, trapézio isósceles é um trapézio que tem 2 lados iguais, tá? Então, se eu tenho 2 lados iguais, e tem que ser os lados não paralelos, tá? Quero mostrar uma curiosidade sobre trapézios isósceles que pouca gente sabe. Não, tem muitas coisas para falar de trapézios isósceles, tá? Tem muita coisa para falar sobre trapézios isósceles. É um dos únicos sólidos, um dos únicos quadriláteros, por exemplo, que tem as diagonais de mesmo tamanho, tá? O trapézio isósceles tem 2 diagonais de mesmo tamanho. Isso só acontece também com retângulo, certo? Tem várias propriedades interessantes do trapézio isósceles. Outra propriedade é que os ângulos da base são congruentes, tá? Os ângulos da base são congruentes, as diagonais se cruzam, mas eu quero mostrar uma coisa do trapézio isósceles que eu duvido que a Camila, o Adriano e os caras fodão sabem. Parece uma coisa super idiota, mas isso pode ajudar muito, tá? Esse trapézio é isósceles. Olha o que eu vou fazer, tá? Vou baixar uma altura aqui, certo? E vou chamar este pedaço aqui de A. Qual que é a área do trapézio isósceles? Eu tracei a altura ali. Qual que é a área, essa altura, 90 graus? AH. Vocês sabiam disso? É só cortar o pedacinho e pôr ali, tá? É meio que óbvio, tá? Só que, às vezes, você, olhando isso, você vai mais rápido, tá? Outra coisa que eu posso perceber é que aqui é o quê? Se eu chamar esse lado aqui de B maiúsculo e esse lado aqui de B minúsculo, esse lado aqui é o quê? Como é que eu posso medir esse pedaço aqui? Não, é B menos A, mas só em relação aos bases. Eu posso dizer, esse pedacinho é B menos Bzinho dividido por 2, concorda? Certo? Ok? Eu posso também tentar achar A em função de B. Tem muita coisa para falar de trapézios isósceles. Tá. Não, eu perguntei, é claro que é B menos A também, certo? A menos B. Porque você concorda que esse pedaço é igual a esse? E que esse pedaço aqui é do meio é B? E esses 2 pedaços são, por isso que é dividido por 2, certo? Mas isso aqui não encara como fórmula, não, tá? Os lados do trapézio,
medem 6 e 24. Os lados paralelos do trapézio medem 6 e 24. Tá? Mas é o 6 é no real, tá? Aqui mede 6 e aqui mede 24. Entendido isso? E ambos são paralelos ao plano que contém a base do cilindro. Tá? Plano faz um ângulo de 45 com a base do cilindro. Então, olha, se eu fizer a base do cilindro, esse ângulo aqui mede 45. Tá certo? Entendido? Certo? Ok? Até agora, beleza? Vamos pensar uma coisa antes de começar? Antes de começar a fazer as contas. Toda vez que eu ver um triângulo retângulo que tem um ângulo de 45 graus, que tipo de triângulo é esse? É um triângulo retângulo isósceles. Então, aqui, esse lado é igual a esse aqui, tá? Ok? Toda vez que você vê, pode pensar disso. A pergunta é, qual é o comprimento dos lados paralelos da figura de figura 2? Tá? Olha só. Você concorda que se eu souber o diâmetro do cubo, é só multiplicar por raiz de 2 que eu tenho o comprimento dos lados paralelos? Concorda comigo? Então, eu preciso achar o diâmetro dele, né? Mas o diâmetro é a altura aqui, não é? Se eu achar o diâmetro, tá? Eu vou chamar aqui de diâmetro. Aqui é o diâmetro. Então, aqui é diâmetro raiz de 2. Certo? Relação métrica, sim, mas ainda não. Eu quero achar os lados paralelos. Então, eu quero achar o D raiz de 2. Tá? Eu vou chamar isso aqui de L. Chama aqui de L. Não, mas olha aqui, nem precisa. Tá? Projeção é outro item, olha aqui. Aqui mede 6, certo? Aqui mede 24. Ok? Quanto que mede aqui? Esse pedaço aqui. Tá, mas vocês tiraram 9 da onde? 9 eu sei, mas e aí, o que é o 9? 9 isso, 24 menos 6 dividido por 2, que é 9. Certo? Estou fazendo alguma besteira aqui, não estou percebendo. Aqui é o D, né? Não, vamos usar a mesma letra que eu estou usando ali. Aqui é o D e aqui é o D raiz de 2. Certo? Tá certo que eu fiz? Entenderam o que eu fiz? Mas não precisa, tá? Não vai precisar desse eixo Z. Ou vai? Eu acho que eu estou fazendo errado. Isso aqui é a projeção. Nossa, tem um branco. Que faz mesmo? Estava certo o que eu estava fazendo? Não, a letra A. Quero saber os lados não paralelos. Não, mas... Não. Não dá... Nossa Senhora. Óbvio que é Pitot. Olha que burro.
Eu acabei de falar de pitô e não estou usando pitô. Olha que burro eu. Eu sou muito idiota. Dá uma olhada só. Olha só. Não precisa de nada daquilo. Esse não é um quadrilátero circunscrito a um polígono? Então, eu vou chamar aqui de L e de L. Então, por teorema de Pitot, que eu falei hoje na aula. Eu falei hoje que uso o teorema de Pitot e estava achando que Pitot era a letra B. Então, L mais L é igual a 24 mais 6, certo? Então, 2L é igual a... Mas calma que não é isso só, tá? 2L é igual a 24 mais 6. Então, 2L é 30, L é igual a 15, certo? Só que o que é o 15? O 15 é a projeção, tá? Eu tenho o 15 aqui. E eu tenho... o 15 é a projeção, certo? O 15 é a projeção. E aqui tem 45 graus. Então, o lado real é esse daqui. Certo? Esse é o 15. É o D, né? O D que é o 15. Que eu poderia chamar de D. Que aqui é o D, certo? Isso aqui é a projeção. É o D. D. O D é o 15. Então, D é 15. E o lado L é 15 raiz de 2. Então, o lado é 15 raiz de 2. Deu para entender onde que eu estava errando? Eu tinha que usar o teorema de Pitot para chegar no 15. Faz muito tempo que eu não faço isso. Para chegar no 15, né? Aí eu cheguei aqui mede 15, aqui mede 15. E aí o 15 é a projeção. É que a figura é a vista de cima, é a projeção, é a sombra. É como se fosse a sombra. Tá com uma lanterna, projeta. Não, mas não tá certo isso que eu fiz? Tá, não tá? Aí, se não souber a cerâmica de todos, você não faz. Questão, tem que saber. Hã? Ah, a pergunta é: quais são os lados paralelos do trapézio da figura 2? Não, não, eu já fiz a B e a C. Não, não. Ai, meu Deus. Apareceu uma tela desgraçada aqui, não quer sumir. Sumiu. Ó, eu já fiz um monte de questão aqui. Tudo errado. Tudo errado. Eu já fiz um monte de questão, mas tudo errado. Vamos lá. Tá tudo errado. Você tá certo. Aqui é vista de cima. Então é 6,24 mesmo, tá? É 6,24. Pois são paralelos à base. Concorda? Concorda que a projeção é paralela? É, ué. Você concorda? Se a projeção, olha só, você tem uma projeção do 6, do 24, vai ter 6, 24 olhando por cima mesmo. Certo? Eles são paralelos à base. Acabou. A sombra. Ó, uma caneta. Ó, pensa nessa caneta aqui. Vocês estão vendo a caneta? A sombra dela não é igualzinha a ela. Agora, se eu fizer assim, a sombra não é igual. Claro, a luz vindo de cima, né? Se a luz estiver de lado, então a luz está vindo de cima. Ó, pronto. Agora, os comprimentos dos lados não paralelos é o seguinte. Aqui é 6, aqui é 24, aqui é D, aqui é D. Aí sim, teorema de Pitot. Aí sim, hein? 2D igual a 24 mais 6, 2D igual a 30, D igual a 15, acabou. Certo? Eu já tinha feito. E qual o diâmetro do tubo? Eu também já tinha feito, ó. Diâmetro do tubo, aqui é 15, aqui é 45,
Aqui é 15, então aqui é 15 raiz de 2. Então, o diâmetro, o lado, vamos chamar o diâmetro de L. Não, pera. O diâmetro é 15, não é? Ah, não, é o diâmetro. Teorema de Pitágoras, tá? Só fazer o teorema de Pitágoras. Seguinte, olha só. Desenhar a figura de novo. Aqui mede 15. Aqui eu já vi ali em cima que mede 9. O diâmetro é aqui, né? Porque o diâmetro está aqui. Então, olha só. Vamos voltar para a figura principal ali. Meu Deus. Ó, essa figura principal. O diâmetro é aqui, certo? E aqui ali é 9,15. Então, o diâmetro é só usar Pitágoras, né? Diâmetro ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Diâmetro ao quadrado mais 81 é igual a 225. Diâmetro ao quadrado é igual a... Quanto que é 220? 144. O diâmetro é 12. É o triângulo 3, 4, 5, concorda? Que é o triângulo 3, 4, 5. Esse aqui é o 5 vezes 3. Esse aqui é o 3 vezes 3. Aqui tinha que ser o 4 vezes 3. E quantos centímetros de arame foram usados para construir o trapézio fixado no tubo? É só... Agora eu vou usar o d raiz de 2. Então, olha só. Agora sim. Aqui é 6. Aqui é 24. Aqui é 15 raiz de 2. Aqui é 15 raiz de 2. Então, vai dar 30 mais 30 raiz de 2. Que é 30, que multiplica 1 mais raiz de 2. É. É. Mais ou menos, Bruno. É, parece que essa questão era diferente, mas que ela mudou daquele ano para cá. Nossa, bateu uma tristeza agora. Tô triste, preocupado os alunos de Salatiel. Tem o curso de verão. Para quem quer vir no curso de verão, tem um monte de gente que vem aqui em Muzambinho e fica semanas aqui em Muzambinho. Olha, vai ter 6 semanas nas férias. Camila, Adriano Micotti, vem tudo para cá. Tem gente do Espírito Santo que vem. Ó. Tem vários cursos no verão. Vários. O melhor é esse aqui, ó, que é o que tem alojamento. Samara Campos veio. Tá querendo? Se você não vier, a gente vai te buscar no laço. Samara Campos veio. Curso online do quê, Carolina? O BMEP tem daqui uma semana. O BMEP daqui uma semana. Não tem 3 semanas. Falta 17 minutos, eu vou fazer uma fácil. Olha, eu vou fazer uma que eu vou arriscar. Eu não lembro dela, eu não fiz ela faz alguns anos que eu não faço ela, tá?